Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A professora pegava o lanche do menino todos os dias, mas um dia o pai dele colocou isso na mochila dele. Toda hora do almoço, na pequena escola do modesto bairro onde Malik morava, o Sr. Lemoine colocava delicadamente uma pequena sacola de pano sobre a carteira do menino. Essa sacola continha uma refeição quente cuidadosamente preparada, muitas vezes simples, mas sempre reconfortante. Sopa caseira, uma fatia de pão. Às vezes uma fruta. Malik, de 10 anos, era um menino quieto e reservado, uma criança que parecia carregar dentro de si um mundo que não ousava revelar. A vida de Malik não era fácil. Seu pai, operário de fábrica, trabalhava 12 horas por dia, às vezes mais, para sobreviver. O cansaço marcava suas feições e a preocupação também. Ele costumava chegar tarde em casa com as mãos calejadas e os olhos pesados. Em seu pequeno apartamento com paredes desgastadas, a comida era frequentemente escassa. Para Malik, o almoço na escola às vezes era a única refeição realmente quente do dia. O Sr. Lemoine já havia notado há muito tempo aquele olhar desconfiado, aquela sombra de cansaço grudada no rosto de Malik. Um dia, ao ver que o menino mal comia, decidiu agir. Sem falar nada para não estigmatizá-lo ou humilhá-lo, começou a lhe levar o almoço. Esse gesto discreto, quase invisível para os outros, era para ele uma forma de oferecer um pouco de calor durante o dia frio do menino. Mas naquele dia, enquanto Malik se preparava para a escola, seu pai colocou algo incomum no bolso interno da mochila. Não era um sanduíche, nem uma fruta, nem uma lata de comida. Era um objeto carregado de silêncio e lembranças, um velho relógio de ouro manchado pelo tempo. Um relógio que pertencera ao seu próprio pai, avô de Malik, um homem que ele sempre admirara, mas sobre quem raramente falava, como se aquela lembrança fosse frágil ou dolorosa demais para ser compartilhada. Quando Malik abriu a mochila durante o recreio, seus dedos primeiro roçaram no relógio e depois o puxaram lentamente. Ele sentiu o peso do metal frio e seus olhos se arregalaram ao ver a inscrição gravada na parte de trás: "Ao meu filho, para que o tempo nunca se esqueça de você." Esta mensagem, simples mas carregada de profunda emoção, ressoou dentro dele como uma voz do passado. Malik, que não conhecia bem o avô, sentiu de repente uma conexão misteriosa, como se este presente quebrasse a distância entre gerações, como se o tempo tivesse suspendido momentaneamente seu curso. Durante todo o dia, Malik não tirou os olhos do relógio. Cada tic-tac parecia sussurrar uma história esquecida, memórias invisíveis que lhe falavam de amor, luta e paciência. Ao encontrar o olhar gentil do Sr. Lemoine, soube que finalmente poderia se abrir, expressar o fardo que vinha carregando silenciosamente. Aos poucos, Malik começou a falar. Contou como seu pai trabalhava até a exaustão, mas sempre voltava para casa cansado, com o coração pesado de preocupação pela família. Explicou que seu avô, antes um homem forte e autoritário, agora lutava contra uma doença que aos poucos apagava suas memórias, deixando para trás um vazio difícil de preencher. O Sr. Lemoine compreendeu que aquela refeição quente não era mais apenas uma ajuda material. Era uma ponte, uma luz frágil na solidão de Malik e seu pai. Ele percebeu que o verdadeiro desafio não se limitava a nutrir o corpo, mas a aquecer corações e construir laços. Com essa nova compreensão, ele decidiu fazer as coisas de forma diferente. Começou a organizar reuniões regulares entre alunos e famílias, criando um espaço onde todos pudessem compartilhar, ouvir e encontrar apoio. Aos poucos, a escola se tornou um lugar de troca e solidariedade, onde o calor humano curava feridas invisíveis. Com o passar dos meses, uma lenta mudança ocorreu em Malik. O menino que antes andava de cabeça baixa, com os ombros curvados sob o peso do silêncio, aos poucos se endireitou. Todas as manhãs, ao prender o velho relógio no pulso, sentia que estava usando muito mais do que um simples objeto. O relógio, um pouco grande demais para seu braço frágil, parecia absorver todos os seus medos e dúvidas, como um talismã protetor contra a incerteza do mundo ao seu redor. Este pequeno relógio de ouro desbotado tornou-se seu marco, um elo vivo com suas raízes, com o passado de sua família, que ele aos poucos aprendia a conhecer. Na escola, seus olhos brilharam, seu sorriso, inicialmente tímido, se alargou. Seus colegas notaram essa mudança sutil, essa nova confiança que criou uma aura de gentileza e coragem ao seu redor. Mas o que começara como um gesto simples, uma refeição quente entregue discretamente pelo Sr. Lemoine, agora se estendia para além da escola. Uma corrente de solidariedade havia sido tecida, invisível mas poderosa, entre as famílias do bairro.
Os vizinhos começaram a trocar refeições, conselhos e palavras gentis. Todos estavam fazendo a sua parte, aquecendo um pouco mais os corações cansados daquela comunidade. Em casa, Malik encontrou um pai menos retraído, mais presente. Todas as noites, o olhar cansado, mas orgulhoso, do pai encontrava o do filho, e o velho relógio tornou-se como uma linguagem silenciosa entre eles. O silêncio que pesara sobre o lar por tanto tempo parecia estar se desintegrando lentamente, deixando entrar a luz de uma cumplicidade incipiente. Numa noite de outono, enquanto a luz dourada do pôr do sol se filtrava pela janela e o barulho do trânsito diminuía, sentaram-se lado a lado para tomar uma sopa rala, compartilhada com humilde simplicidade. Malik, com o coração aos pulos, finalmente ousou fazer a pergunta que ardia em seus lábios há semanas, talvez anos. Pai, você tinha medo do vovô? O pai quase pulou com o olhar buscando outro lugar, como se quisesse evitar aquela lembrança tão pesada. Então, num suspiro, respondeu com a voz trêmula de emoção e cansaço. E sim, Malik, eu estava com medo. Meu avô era um homem duro, muito duro. Nunca demonstrava seus sentimentos. Exigia tudo, sem nunca explicar o porquê. Mas, amava a família de um jeito que nem sempre entendemos. Ele simplesmente não sabia como demonstrar seu amor de outra forma que não fosse por meio da disciplina. O silêncio que se seguiu foi carregado por um peso ancestral, mas também por uma ternura oculta. Malik sentiu um vínculo se formando entre eles, frágil, mas real. Pela primeira vez, ele compreendeu que a força não se mede apenas pelos músculos ou pela tenacidade, mas pela coragem de abrir o coração, de enfrentar os próprios medos e de dizer a verdade. Essa revelação marcou um ponto de virada. Aos poucos, os muros invisíveis que os separavam começaram a cair. O pai, antes distante, começou a contar histórias da infância, lembranças do avô, anedotas muitas vezes engraçadas, às vezes tristes, mas sempre cheias de humanidade. Malik, por sua vez, começou a compartilhar seus sonhos, suas esperanças, suas dúvidas. Enquanto isso, o Sr. Lemoine não conseguia deixar de observar Malik atentamente. Dia após dia, percebia uma mudança sutil, porém profunda no olhar do menino. Onde antes havia uma certa reserva, quase uma timidez que mantinha Malik em silêncio, uma nova luz começava a emergir, uma curiosidade, um desejo de se abrir. Esse menino, que sempre se mantivera um pouco à margem da turma, parecia estar gradualmente encontrando um lugar, uma voz. Comovido com esse acontecimento, o Sr. Lemoine decidiu estender uma mão ainda mais calorosa. Convidou Malik para participar de um pequeno clube de escrita que ele organizava depois das aulas. Um espaço tranquilo onde alguns alunos se reuniam para escrever seus pensamentos, sonhos e medos. Era um lugar de expressão e liberdade, longe das restrições do currículo escolar. No início, Malik hesitou. Sempre acreditara que as palavras eram um território perigoso, um mundo onde corria o risco de se perder ou ser julgado. Mas muito rapidamente descobriu uma verdade diferente. Podia finalmente colocar suas emoções, suas histórias interiores, na página em branco, sem medo. As palavras tornaram-se janelas para sua alma, um refúgio onde seus sonhos tomavam forma. Escreveu seus primeiros poemas, simples mas sinceros, sobre a solidão, sobre o peso do silêncio, sobre aquele pequeno relógio de ouro que nunca o abandonava. Em suas histórias, o relógio ganhava vida, tornando-se sentinela do tempo, ponte entre gerações, testemunha das esperanças e lutas transmitidas de pai para filho. Cada frase vibrava com uma doçura melancólica, um apelo à compreensão. O Sr. Lemoine, por sua vez, encontrou uma nova energia em Malik. Após mais de 20 anos de ensino, às vezes se sentia cansado, sob o peso de uma rotina que o afastava dos verdadeiros propósitos da sua profissão. Mas com Malik redescobriu sua paixão original: abrir portas, revelar talentos ocultos, construir pontes humanas. Chegou um dia importante. Em uma reunião de pais e professores, Malik discursou diante de toda a turma e várias famílias se reuniram. O silêncio tomou conta da sala, pairando sobre suas palavras. Sua voz tremia um pouco, mas ele falou com uma honestidade e uma força que tocaram o coração de todos. Este relógio não é apenas um objeto, disse ele lentamente. É a passagem do tempo, claro, mas também é o tempo que nos damos para nos amarmos, para nos compreendermos. Quero que meu pai saiba que tenho orgulho dele, mesmo quando ele está cansado, mesmo quando parece distante. Porque sei que ele faz tudo por nós, por mim. Um tremor percorreu a sala. O pai de Malik, parado em silêncio num canto, sentiu os olhos marejarem. Os outros pais trocaram olhares emocionados, alguns fungando discretamente, outros sorrindo com uma admiração recém-descoberta por aquele menino que acabará de romper as barreiras do silêncio. Essa abertura se tornou um catalisador.
Aos poucos, outras famílias se abriram, contando suas próprias histórias, compartilhando suas lutas e esperanças. A pequena escola, antes um simples local de aprendizado, transformou-se em um verdadeiro centro de solidariedade e respeito. Crianças e pais descobriram o poder de ouvir, o poder de compartilhar. E ainda assim, o relógio de ouro brilhava suavemente no pulso de Malik, um lembrete silencioso de que, mesmo na dureza do tempo, o amor e a transmissão continuam sendo os tesouros mais preciosos que alguém pode receber e oferecer. Alguns anos se passaram desde aquele primeiro almoço compartilhado. Malik não era mais o garoto tímido e quieto que todos conheciam. Aos 16 anos, ele havia crescido não apenas em altura, seus ombros se alargaram, sua voz se tornou mais assertiva, mas acima de tudo em confiança e maturidade. Ele ainda usava o relógio no pulso, mesmo que o metal banhado a ouro tivesse perdido um pouco do brilho, marcado pelo tempo e pelos pequenos solavancos da vida cotidiana. Este relógio não era mais apenas um objeto, havia se tornado uma testemunha silenciosa de sua jornada, um elo tangível com sua história familiar, um símbolo de resiliência. Seu pai, agora, parecia ter encontrado um equilíbrio mais suave entre as longas horas de trabalho e a vida em casa. O cansaço não havia desaparecido, é claro, mas ele frequentemente voltava para casa com um sorriso mais leve e, acima de tudo, com a determinação de não deixar mais o peso do mundo sepultar sua presença com Malik. Nas noites em que entrava pela porta, exausto mas determinado, encontrava um filho que havia crescido, capaz de ouvi-lo, compreendê-lo e, às vezes, até de lhe oferecer um simples sorriso, um gesto de incentivo que parecia recarregar suas forças. A casa, pequena mas acolhedora, não era mais um lugar de silêncio pesado. Tornará-se um refúgio onde as palavras, às vezes difíceis de pronunciar, fluíam com mais facilidade. Malik, munido do que aprenderá na escola e no clube de escrita, agora sabia que as histórias, aquelas que vivemos, aquelas que contamos, tinham o poder de curar. Por sua vez, o Sr. Lemoyne, que se aproximava lentamente da aposentadoria, encarou essa transformação com orgulho humilde, mas sincero. Esse gesto, inicialmente tão simples, levar uma refeição quente a uma criança faminta, desencadeou uma série de pequenas revoluções silenciosas. A escola gradualmente se transformou em um lugar de apoio mútuo, um espaço onde cada criança podia encontrar um pouco de aconchego, reconhecimento e compreensão. Um lugar onde a diferença se tornou uma vantagem em vez de um obstáculo. Quanto a Malik, ele havia descoberto um poder insuspeito nas palavras. Continuou a escrever poemas, contos, diários nos quais registrava seus pensamentos, suas dúvidas, seus sonhos. Seu maior sonho era tornar-se escritor, ou talvez professor, para, por sua vez, transmitir a luz que o iluminara em seus momentos mais sombrios. Queria ser esse farol para outros jovens, um guia para aqueles que, como ele, buscavam um caminho na escuridão. Certa manhã, enquanto o sol filtrava suavemente pelas cortinas de seu quarto, Malik levantou o pulso e olhou para o velho relógio que ainda parecia grande demais. Pensou no tempo, o tempo que nunca para, que varre tudo em seu caminho. Mas também compreendeu que, apesar de sua passagem inevitável, esse tempo poderia ser moldado, mudado, transformado pelo amor, pela coragem e pela vontade de não ser esmagado. Cada minuto, cada hora, cada dia oferecia uma nova chance de escrever sua própria história. Uma história de autoaperfeiçoamento, esperança e luz. E neste pequeno bairro, muitas vezes marcado pela dureza da vida, a esperança agora brilhava mais forte do que nunca, carregada por um menino, um relógio e a força invisível da solidariedade e da transmissão.